Oi, gente. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo e nós vamos para a parte final do nosso capítulo, já tratando sobre a América do Sul, certo? Nós vamos falar da América do Sul, que ela tem subdivisões. Ela tem o Brasil como o maior país, e é um país de extensão continental, certo? Mas que não acaba entrando nessa divisão. E nós vamos falar, certo, sobre a questão da economia, nós vamos falar sobre os blocos econômicos, inclusive do qual o Brasil faz parte, e nós vamos falar, na verdade, na aula de hoje, sobre as divisões da América, como a América Andina, a América Latina, as Guianas, e nós vamos estudar essa parte, certo? Nós vamos começar pela América das Guianas, certo? Guianas, porque nós temos ali o Planalto das Guianas, certo? Então tem essa denominação. Por esse planalto antigo, formado por escudos cristalinos, lembrando que também está, certo? Nós temos ali um pedacinho de uma das Guianas já dentro do território brasileiro, no norte, certo? E aí nós temos um relevo aí muito alto no território brasileiro, que é o Pico da Neblina, que fica na região norte do nosso Brasil, certo? Então, esses países que pertencem à América das Guianas, quem são, certo? Nós temos a Guiana, que é uma colônia inglesa, o Suriname, que foi uma colônia holandesa, e a Guiana Francesa, certo? Lembrando que ele é um território francês, ele não é um país independente. Essa região, nós temos ali países que não são muito populosos, são países de um modo geral que apresentam baixa densidade demográfica, apesar de serem países pequenos, que têm a sua economia muito ligada ao extrativismo, principalmente o extrativismo mineral e para a extração da bauxita, certo? Que dá origem ao alumínio. Nós temos ali também a pesca e a agricultura de produtos tropicais, principalmente a cana-de-açúcar, café e frutas, certo? Todos destinados, a maioria, na verdade, para a exportação. O relevo, nós temos o Planalto das Guianas, como já foi falado, certo? A economia, nós temos a economia ligada ao extrativismo, à produção de alimentos, e esse, certo, é a nossa localização das Guianas, certo? Agora nós vamos falar da América Latina, certo? A América Latina, ela é formada por 3 países. Nós temos Paraguai, Argentina e o Uruguai, certo? Nós começamos falando sobre os aspectos gerais. A América Latina, ela tem essa dominação por causa da bacia, certo? Da bacia hidrográfica, que é a Bacia do Prata, que é formada por 3 subbacias: a Bacia Hidrográfica do Uruguai, a Bacia Hidrográfica do Paraná e Paraguai, e nós temos ali a Bacia da Prata e nós temos o nome de Bacia Platina, certo? Então, os países que têm essa bacia são denominados países platinos. O Brasil, ele tem, certo, também um pouquinho ali a participação, mas ele não entra nessa subdivisão agora. De um modo geral, certo? Esses países são países em desenvolvimento, eles têm grandes problemas econômicos, já de algum tempo, certo? Então, são países que a gente pode começar falando do Paraguai, que tem a sua economia baseada na agropecuária, principalmente de soja e fumo, que são os principais produtos. Nós temos também a produção bovina, certo? A produção bovina é extensivo, algo mais destinado ao corte, certo? Ao corte. E nós temos também a questão do comércio. O comércio, ele vem muito ligado, certo, à indústria, certo? E nós temos várias instalações industriais ligadas à sua urbanização. O Uruguai, ele tem a sua economia muito baseada também no setor primário, certo? Nós do Paraguai é o terciário, principalmente nas áreas de fronteiras, onde nós temos ali um comércio muito grande ali, certo? Naquela ligação Brasil-Paraguai, através da Ponte da Amizade, que vocês já devem ter ouvido falar. E nós temos ali um baixo
um baixo valor de custo e acabam que os brasileiros atravessam a fronteira e compram esses produtos que são muito mais acessíveis em relação a preço, certo? Então a gente chega lá no Uruguai, o país que tem a sua economia baseada na agropecuária, principalmente a pecuária intensiva, um gado de super qualidade, leiteiro, com a indústria muito forte, muito ligada a esse setor de produção, certo? De carne, a questão da exportação e os derivados do leite. Então, várias indústrias famosas são do Uruguai. Nós temos também o setor terciário, turismo, certo? Que é muito forte. Nós temos ali várias cidades que fornece essa ligação de turismo e que é muito bem aproveitado, e boa parte dos turistas são dos países vizinhos do Brasil, da Argentina, certo? E a Argentina é um país, claro, é o segundo país mais forte da América do Sul, perdendo apenas para o Brasil, certo? Um país que tem a sua economia bem variada, nós temos o setor secundário e terciário bem variado, certo? Os setores muito ligados às indústrias multinacionais, potencial em turismo, o comércio, principalmente ligado às grandes metrópoles da Argentina, e nós temos um setor primário muito forte ligado à agricultura, certo? Com a produção de trigo e a pecuária, produção de bovinos. Então, nós temos ali também uma indústria muito ligada, certo, em relação a essas atividades. E em relação aos países platinos, nós temos ali grande parte puxando mais ao sul, da região do Uruguai, áreas mais planas, a região dos Pampas, tem uma região formada principalmente por campos, gramíneas, e que é muito utilizado para a pecuária, certo? A criação de bovinos e de ovelhas. A Argentina, nós temos uma vegetação mais variada, certo? Nós temos áreas com campos, mas nós também temos a vegetação montanhosa, próxima à região dos Andes, e também temos a floresta temperada nessa região. O Paraguai, ele também tem a sua vegetação bastante variada, com algumas áreas de cerrado presentes nessa área, áreas também como o próprio Pantanal, certo? Que tem um complexo ali misturado de vegetações ali próximo à fronteira, e nós temos também a florestas é, em demais territórios. Então, nós vamos começar Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia e Chile são os países andinos que têm a Cordilheira dos Andes, certo? Só um detalhe importante: o ponto mais alto da América do Sul é o ponto da água que fica na Argentina, na Cordilheira dos Andes. Então, a Argentina é um país platino, mas ela tem seu território ali também ligado à Cordilheira dos Andes, certo? Lembrando que o Aconcagua está entre os pontos mais altos do mundo inteiro, uma área de dobramentos modernos, pelos desdobramentos das placas tectônicas. Então, vamos lá. Os países andinos, só um resumo da nossa explicação. Os países andinos são países em desenvolvimento também, existem os países mais pobres, certo? Como a Bolívia, que é um país que não tem uma ligação com o mar e que dificulta muito a sua economia. Nós temos ali a economia muito baseada no extrativismo. Então, nós temos aí o destaque para o petróleo, que nós temos a Venezuela, o Equador, a Colômbia, que são o Peru, que são países que têm reservas de petróleo e que sim são explorados para exportação, certo? A Bolívia, nós temos o gás natural, nós temos o Chile com cobre, e esses são os principais minérios dessa região, certo? Do extrativismo mineral. No extrativismo animal, nós temos a pesca, certo? E aí nós temos destaque para alguns países com a economia pesqueira, nós temos países também, como a gente já falou, baseados na economia agropecuária, produção do café, da cana-de-açúcar, produtos mais tropicais voltados para a exportação, certo? A exportação ela é bem forte nessa região andina. Também a pecuária, ela está presente também, como as criações de ovelhas, de gado e entre outras, principalmente em países ali como o Peru, nós temos a ilhama, nós temos o Chile, a própria Bolívia, que tem uma pecuária de bovinos, entre outros animais que são criados nesse território, certo? A industrialização ainda é uma industrialização que vem crescendo, que vem se desenvolvendo de uma maneira um pouco mais modesta, certo? Mas são países que eles vêm sim se industrializando em relação à produção alimentícia, à produção de bens de consumos, e vem crescendo aí a industrialização desses países andinos, certo?
nós temos também nesse território ali um pouco da mistura ali nas fronteiras com o Pantanal, nós temos as florestas, as florestas ligadas à floresta amazônica, certo? Então, essa é a nossa América Andina, certo? Então, vamos lá mais uma vez. Nós temos aí na América Andina Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela e Chile, que são os países onde nós encontramos a Cordilheira dos Andes, por isso que eles são chamados de países andinos, certo? Um detalhe importante que o ponto mais alto da América do Sul é a Concagua, que fica na Argentina, na Cordilheira dos Andes, certo? Então, a Argentina, ela é um país platino, mas ela também tem um pedaço do seu território na América Andina, certo? No limite ali com a Cordilheira dos Andes, e que a Concagua está entre os pontos mais altos do mundo inteiro, certo? Fiquem atentos a essas informações. E que é uma área de dobramentos modernos, devido ao movimento das placas tectônicas, certo? Então, os países andinos, eles são os países em desenvolvimento, existem os países mais pobres dos andinos, como a Bolívia, certo? Que é um país que não tem ligação com o mar, repetindo isso mais uma vez, e que dificulta a sua economia, e que nós temos ali uma economia muito baseada no extrativismo, principalmente o extrativismo ligado ao petróleo, onde nós temos a Venezuela, onde nós temos o Equador, Peru, que tem reservas de petróleos e que são explorados e exportados, certo? Nós temos a Bolívia com gás natural estânio, nós temos o Chile com cobre, e esses são os principais minérios dessa região, certo? Do extrativismo mineral. No extrativismo animal, nós temos a pesca, principalmente com destaque para o Peru, que é um país pesqueiro, certo? Da América Andina. Então, a sua economia é baseada na agropecuária, onde nós temos ali a produção agrícola de café, de açúcar, de produtos mais tropicais, ali voltados para a exportação, que é bem forte nesse território, certo? Um resumo que nós temos da América Andina, e a pecuária está também presente, certo? Com a produção bovina, de ovelhas e outros animais. Nós temos também a ilhama, próprio Chile, a própria Bolívia, que tem, certo, uma pecuária de bovinos, entre outros animais que são criados ali também, certo? A industrialização, nós temos aí destaque para o Chile, que vem se destacando bastante, certo? Com uma industrialização mais moderna. E é isso, certo? Repetir mais uma vez para que vocês consigam assimilar tudo direitinho, certo? Agora nós vamos continuar. Nós vamos falar que existe, certo, aí um acordo entre os países andinos, uma cooperação econômica, que é um bloco econômico criado na década de 60, e que alguns países se retiraram, como o Chile e a Venezuela, que não fazem mais parte desse bloco econômico. Essa cooperação dos países andinos, certo, em relação à economia dos países andinos, certo? Em relação à América do Sul, em geral, nós temos um grande bloco econômico que recebe o nome de Mercosul, que com certeza vocês já escutaram várias vezes o nome do Mercosul, certo? E nós vamos falar um pouquinho dele agora. A economia do Brasil é uma economia bem diversificada, certo? Nos três setores da economia, o setor primário do Brasil, ele é muito forte, tanto que os nossos principais produtos exportados são os produtos primários, a soja e o ferro. Nós temos uma forte extração mineral ligada ao ferro, manganês e a bauxita. Nós temos também o petróleo. O Brasil ele fica entre as maiores reservas de petróleo mundiais, certo? A nossa produção de petróleo é uma produção bem grande, é uma produção bem considerada, boa parte ligada ao mercado interno, certo? E aí nós também vamos falar, certo, do Mercosul agora. Algumas características aqui para finalizar o nosso conteúdo, certo? Ele é um bloco econômico, a maior economia do Mercosul é o Brasil, certo? Na verdade, o Brasil ele é a maior economia da América Latina.
Nós temos aí, certo, o Tratado de Assunção, que define esse contorno do Mercosul. Em 2012, a Venezuela tornou-se um membro definitivo do bloco.